Bem-vindos, hóspedes, a mais um vídeo da Estalagem Nerd. Hoje nós vamos tentar, se possível, ensinar alguma coisa para vocês. Alguma coisa vai aprender. Nem que seja jeitos errados de fazer coisa. Exatamente. Pode ser. Entendeu? Então nós percebemos ao longo da vida, nós fomos adquirindo experiências e coisas que a gente aprendeu e que nós gostaríamos de deixar como legado, caso nós não estejamos aqui mais amanhã por algum motivo, entendeu? Pelo menos vamos ser lembrados por alguma coisa útil. Legado é uma palavra forte. Então, caso você não saiba, nós gravamos um podcast semanalmente, então agora sai 2 vezes por semana, né? Tá 2 vezes, porque Olha nós somos só, eficientes. cara, meu Deus. Então, toda segunda-feira, domingo à noite, segunda-feira, tem um episódio novo com o tema da semana. É sempre sobre alguma coisa relacionada à cultura nerd. Você pode procurar aí no Spotify ou nos seus agregadores de podcast, Estalagem Nerd. E durante a semana, quarta, quinta-feira, sai a nossa especial leitura de e-mails. Por quê? Lemos os seus e-mails, é isso. Lemos e-mails dos Vocês queridos hóspedes. Se comunicam com a gente se comunica com vocês. Exato. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre aquela nossa querida amiga, a internet. Achei que você ia falar de outra pessoa. Não, essa daí não. Não. Você pode falar com ela pela internet. Pode, exato, entendeu? A internet tá aí. Então, a internet tá aí faz tempo já, entendeu? Você que está nos escutando é capaz que você já tenha vivido a sua vida inteira com a internet. Ela já tem existido, já faz parte do seu dia a dia. Sortudo você. Exato. Nós não tivemos esse benefício. Eu entendeu? com certeza não tive esse benefício. Eu tive só de um tempo depois. Exato. Então agora para um minuto aí, imagina, se você não viveu essa fase, como seria a sua vida sem internet? O que você faria no seu dia a dia? Guerras, morte, Sofrimento. assassinato, fome. Tá vendo? Nada disso acontecia num grau maior ou menor do que acontece hoje. Entendeu? A internet não resolveu nenhum desses Talvez problemas. até agravou um pouco. Pode ter. Gravou. Dependendo. As pessoas só ficam agora dentro de casa. E matam por causa de Free Fire. Exato. Mas então, vamos voltar lá para os primórdios para entender o que é a internet. Porque hoje é muito fácil. O que é internet, cara? O que é a internet? O que é? Você que é o mestre entendi. aqui. Eu não sei o que estou fazendo. Para você entender Caio, o que é a internet, como eu acesso a internet? O porquê ela existe? eu não vou te falar, se você não sabe até hoje Não. como você acessa a internet. Eu estou fazendo o papel das pessoas. Ah, entendi. É o papel. Tá, desculpa. Entendi. Outra coisa. Então, mas eu vou te explicar para que ela serve. Entendeu? Porque é assim. No começo, nos primórdios, antes da internet, o que acontecia? Eu tinha aqui o meu computador, aqui o Léo tinha o computador dele e o César tinha o computador dele, certo? O César tinha uma máquina de escrever, tá? Não, cara, Com é acesso à depois. Tá. Então, aí, como existia a necessidade de eu me comunicar com o Léo, do meu computador fazia certas coisas, o computador do Léo fazia as coisas dele, só que se a gente quisesse fazer as coisas juntos, ou se eu quisesse melhorar ou aumentar a capacidade do meu computador, então vamos supor que o meu computador, sei lá, fazia 100 cálculos por minuto, o do Léo fazia mais 100. Se a gente juntasse os dois, a gente conseguia fazer 200. Tá vendo? Esse é um cara bom de matemática. Por isso que o computador faz contas pra gente, porque ele não erra. Então, aí o que eles fizeram? Tiveram a brilhante ideia de inventar uma rede de computadores. O que é uma rede de computadores, ou a famosa LAN? Também você já pode ter passado pela fase das LAN houses. Entendeu? Se você não passou por essa fase, não tem problema. Era divertido. Mas Você perdeu uma boa experiência. Basicamente, uma rede de computadores, e você com certeza já viu esse, um cabo que geralmente é azul ou cinza, com uma cabecinha gordinha assim, que você encaixa atrás do seu computador e você encaixa no seu roteador. E aí o que acontece? Você liga 4 computadores dentro desse, nesse roteador, ou num hub, que é um outro aparelho que serve para fazer a mesma coisa, e aí todos eles estão interligados. E aí você consegue a comunicação entre esses computadores. Passar informações entre um e o outro. Exatamente. Isso, obviamente, só dá pra fazer localmente, acredito eu. Então, esse processo. Aí é que tá. E essa é a diferença. Então, isso que ele falou agora, localmente, ele disse isso por quê? Porque isso é uma rede local, certo? Se eu pegar e montar uma rede aqui de um lado com 4 computadores e uma rede aqui do outro lado com mais 4 computadores, as duas redes estão isoladas, elas não conversam entre si. Então o que a gente faz? Para aumentar mais ainda o nosso poder, a gente vai lá e liga essas duas redes. E aí liga mais 2 redes. E aí liga mais 2, 3, 4, 5 mil redes. Isso é a internet. Entendeu? Entendi. Entendeu? Agora sei. Se Agora você- eu sei. Se me perguntar, eu sei explicar.
Se você que está assistindo sabe o que é a internet, você sabe que isso é uma forma bem simplificada de dizer o que está acontecendo aqui. E é isso que eu vou falar até o final do vídeo. Eu vou explicar alguns conceitos de como ele funciona para você ter uma noção do que acontece do começo ao fim. De quando você vai lá e digita no seu celular google.com.br ou faz uma pesquisa. Sei lá, vou pesquisar coelhinhos fofinhos. E ele vai me retornar imagens de coelhinhos fofinhos. Como que isso saiu do seu computador e chegou lá no Google e depois ele te devolveu aquelas imagens de coelhinhos fofinhos. Ainda nesse tópico, então nós temos várias redes ligadas. Hoje você pode estar acostumado, você realmente deve estar acostumado a usar redes Wi-Fi, que você liga, são redes sem fio. Não era assim que funcionava antes. Para ligar os computadores e para ligar essas redes, nós precisávamos de cabos. Então nós usávamos o famoso cabo de rede, ou o cabo Ethernet, ou RJ45, ou tem vários nomes. Mas é esse cabo aí, que você liga um computador no outro ou o computador no roteador. E a internet hoje, ela também funciona através de cabos. Existem grandes cabos, grandes e grossos cabos. Com a bitola. Exatamente. Eu não sei exatamente o tamanho dele, mas grosso. Que passa ligando os vários continentes. As pessoas às vezes não pensam, pensam que é mágica. É mágico. Como é que eu consigo... É rádio. Como é que eu consigo... É satélite. Tem também, mas como é que eu consigo acessar alguma coisa lá na Europa? Como é que eu consigo comunicar com alguém que está do outro lado do oceano? Eles passam literalmente dentro do oceano. Dentro do oceano. Cabos no fundo do mar que ligam fazem uma grande LAN. Exato. De continentes. Exatamente. Fazem a grande LAN entre os servidores. Você está sentado em uma gigantesca LAN house. Ou LAN World. Vai de você. Ok. Tá bom, né? Tá, então é basicamente assim que acontece. Eu estou aqui na minha casa, eu vou lá e digito, eu abro o site lá do Google. Na hora que eu faço isso, o meu computador tem que se comunicar de alguma forma com o computador do Google, porque um site nada mais é do que um monte de arquivos, igual você tem no seu computador, você tem vários arquivos entre várias pastas, e esses arquivos, eles estão armazenados lá no servidor do Google, lá na Califórnia, ou sei lá onde é que seja o servidor que você vai acessar. Então, na hora que eu digito Google aqui, o meu computador, ele pega essa informação e ele guarda ela dentro de um pacote. Então, essa caixinha de fósforo aqui vai representar o nosso pacote, certo? E um pacote, você sabe o que é um pacote? Isso aí. Não, então é uma caixa de fósforo, ela representa um pacote. Tá. O que é um pacote? Já que ele não sabe o que é um pacote. Pacote é um conjunto de dados, ou bytes, kbytes. Tá. Mais simples do que isso. Um pacote é uma caixa onde você coloca coisas dentro. Pode ser um saco, entendeu? É um container que você coloca coisas dentro. Certo. O que ele falou tá certo. No caso da internet, um pacote é um conjunto de dados. É uma caixinha onde você coloca uma certa quantidade de dados e você despacha ela através da rede pela internet para ela chegar lá no servidor que você quer acessar. Todo o dado transmitido pela internet, a gente pode dizer que ele é enviado através de pacotes. Ele é armazenado, encapsulado em pacotes. Entre o seu computador e a internet, o primeiro ponto que existe é o seu roteador. Eu estou fazendo assim porque o meu roteador está aqui atrás. Não dá para ver no vídeo, mas ele está bem ali. Exato. Então, ele sai do seu computador. Então, você digitou lá coelhinhos fofinhos no Google. Isso foi transformado, foi colocado dentro de uma caixinha, nosso pacote. E ele foi enviado para o seu roteador. Se você abrir essa caixinha de fósforo, vai ter coelhinhos fofinhos, né? Não. Aqui, na caixinha que eu estou enviando, vai ter uma mensagem no formato certo para o Google entender, dizendo, eu quero imagens de coelhinhos fofinhos. Isso é o que tem aqui dentro. Certo. Aí ele foi lá e chegou no meu roteador. Agora vamos à segunda pergunta. O que é um roteador? Roteador é o que faz a ligação do seu computador com o o resto do universo. Tá certo, esse é um bom jeito de pensar no que é um roteador. Mas de uma forma mais genérica, um roteador é um computador, um dispositivo, que é especialista em gerenciar pacotes. Então você passa pacotes por ele recebe. O seu roteador está recebendo milhões e milhões de pacotes a todo momento. De pacotes. Exato. Na verdade não é um traficante, é um traficante.
Fegante seria um policial de tráfego? Não, não é nem só isso. Ele faz mais coisa. Mas ele é especialista em receber e enviar pacotes. É o correio. Não, ele é especialista. Mais ou menos. mais Ele essa é uma boa definição. Então imagina que eu tô pegando aqui, ó. O processo é muito parecido com o dos Correios. Eu tô enviando aqui um pacote pro Google. Por favor, né? Não, isso aí vai sem dizer, né? Mas eu tô enviando um pacote pro Google. Imagina se você procura coelhinhos fofinhos uma semana depois. Chega a informação do Chega um pacote tudo quebrado, zoado e foi taxado. Chega aí, alguns coelhinhos não tão fofinhos e você tem que pagar R$10 pra ver o conteúdo. Verdade. Então, detalhe, às vezes, se for entregar na sua casa e não tiver ninguém, você vai ter que Volta, tirar lá na central. Exatamente. Tá, ainda bem que isso aqui não acontece aqui. Se a gente perder o pacote, depois eu te conto o que acontece. Mas aí, então ele foi lá, saiu do meu roteador e o meu roteador, ele não está conectado diretamente com o servidor do Google lá nos Estados Unidos. Entre o meu roteador e o Google, eu tenho vários outros roteadores. Não roteadores caseiros igual esse aqui, que você vê que o seu provedor de internet dá para você. Outras máquinas especializadas em dividir pacotes. Hiperroteadores. Não, eles ainda chamam roteadores. Isso aí é erro de marketing. É porque eles não importam. Ninguém quer um desses aí. Aí o que acontece? Então o seu pacote chegou no seu roteador, aí ele saiu do seu roteador e ele foi lá pro PC, pro roteador do seu provedor de internet. Todo mundo que usa o seu provedor de internet na sua região passa todos os pacotes pelo mesmo lugar. Então se o seu roteador está gerenciando milhões de pacotes, imagina quantos pacotes não estão passando pelo roteador da sua região. É como se imaginar como... É lógico que cada cidade tem vários provedores que passam por ali, mas se você quiser simplificar, é como você imaginar que todo mundo de uma cidade tivesse um roteador da cidade. Pode ser. Todo mundo passa aquela informação pelo roteador da cidade. O roteador da cidade se comunica com o roteador do estado, o roteador do estado com o do país, e assim vai. Então, imaginando o que acontece, vamos usar esses belos personagens aqui para demonstrar o que aconteceu. Então, afinal eles levam pacotes por vários lugares. Exato. Eu tenho esse personagem aqui. Qual é o nome desse personagem? A Phasma. Você concorda? Concordo. Então é a Phasma. Phasma está aqui e ela é o meu roteador aqui da minha casa. Ela vai pegar o meu pacote. Então aqui a Ray vai representar o roteador do meu provedor de internet. Certo. Então basicamente o que acontece aqui o meu roteador ele pega e faz assim, ó, e chuta para lá. Ele não vai empurrando. Ele joga. Porque ele vai ficar fisicamente aqui. Exato. Ele não vai até lá. Exatamente. Ele foi lá e jogou. Pá. Jogou, chegou aqui do outro lado. Meu provedor de internet, ele recebeu esse pacote. No meu pacote, existe um endereço, que é o destino, é para onde ele está indo. É o roteador mais poderoso do universo, esse que recebeu. Não é. Atualmente é o... Sim. Atualmente é o que tá tendo. Desculpa. Aí, o que ele vai fazer? O roteador da internet vai ver, esse aqui vai para o Google, certo? Aí ele está aqui e ele tem 3 outras opções aqui, que estão em diferentes lugares, que vão para diferentes regiões. Certo. Ele sabe para onde está indo o meu pacote e ele sabe qual desses vizinhos dele direcionam o pacote na direção que ele está indo. Então vamos supor que é esse aqui. Ele vai lá e chuta para ela. Ela recebeu o pacote. É a mesma coisa. Em volta dela tem mais vários roteadores. Ela sabe para onde ele está indo e ela sabe para onde cada um deles vai. E ele chuta para lá. Cada pulo nesse aqui é chamado de um hop e você consegue rastrear isso. Você consegue rastrear isso fácil no seu computador. Qualquer um em casa consegue fazer. Você joga ela e você vê qual é o caminho exato que um pacote faz da sua casa até o servidor do Google. Problemas começam aqui, porque eu estou aqui na minha casa aqui no Brasil, certo? O meu servidor, o meu provedor de internet provavelmente também está no Brasil, numa região próxima de mim. E ele vai passar para um outro hop. Ele vai passar para um hop para um outro roteador. E para um outro roteador. E esse outro roteador ele pode estar na Coreia, no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo. Então nós temos aqui um problema. Como que eu me comunico com alguém desse lugar? Como que eu escrevo uma coisa aqui, passo para eles e eles sabem entender o que eu passei do lado de cá? O que acontece vocês sabem o que é um protocolo? Eu sei anotar o nome de protocolo quando eu ligo pra net. Não é esse protocolo. Tá. Não. Então, um protocolo, ele é uma convenção de regras e passos a serem seguidos.
Então, basicamente um procedimento ou sistema que você vai seguir para você fazer uma determinada coisa. Então, existem 2 protocolos importantes aqui que organizam toda essa comunicação. Um deles eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o IP. Sim. O que significa IP? É um número de identificação específico de um computador ou de um roteador, tanto faz. Então, isso é o que é, mas a IP, a sigla IP. O que significa? Não sei. Então, ele Identification Protocolo. Protocolo. Quase. É o Internet Protocol. Então, o protocolo que a gente usa de comunicação geral na internet é o protocolo TCP/IP. A parte IP é o que vocês conhecem. Ele é realmente um endereço que identifica um certo dispositivo na rede. Lembrando que a internet é uma rede gigante. O protocolo TCP, a gente não precisa entrar em detalhes sobre o que é, só para você saber que ele existe, mas ele basicamente define as diretrizes de gerenciamento dos seus pacotes. Então, quando eu vou enviar um pacote, o protocolo TCP me diz, ele tem que ter esse endereço, nesse formato, a rua primeiro e o número depois. Na verdade é um endereço de IP. Então eu tenho que ter o endereço de IP aqui em cima. Eu tenho que ter o endereço do remetente ou de quem pediu embaixo. Eu tenho que ter os dados nesse formato. Eu tenho que mandar no cabeçalho qual é o tamanho do pacote. Então ele tem uma série de regras que ditam o formato do pacote e como que a comunicação entre os roteadores no caminho vai ser. Certo. Assumindo que todo mundo siga esse protocolo, eu consigo garantir que um pacote que chega aqui vai ser lido no Japão da mesma forma que ele vai ser lido no Brasil, da mesma forma que ele vai ser lido em qualquer lugar. Entendi. O protocolo TCP ele faz outras coisas também. Então ele gerencia regras de confiança. Então, por exemplo, como é que eu mando uma carta pro Léo e eu sei que a carta não foi violada? Porque ela está colada, ela está selada, ela está lacrada. Da mesma forma, o protocolo TCP ele tem padrões para identificar isso aí. Como é que eu sei que o pacote que foi enviado é realmente o pacote que foi recebido? Dentre outras coisas, assim, certo? Bom, então, em resumo, é assim que a comunicação funciona. Então, eu peguei lá, coloquei o meu computador, vai montar o meu pacote, vai despachar para o roteador do meu provedor de internet. O meu provedor vai despachar esse pacote em direção ao Google, ele vai quicando em vários outros roteadores no caminho até ele chegar lá no Google. Assumindo que o pacote chegue intacto lá no Google e todo o protocolo TCP tenha sido seguido, ele consegue abrir o pacote, ler a minha pergunta lá dentro, o Caio quer imagens de coelhinhos fofinhos. Beleza, aí ele joga fora esse pacote aqui porque ele não serve mais para nada, pega outro pacote, monta com as imagens de coelhinhos fofinhos. Como eu pedi várias imagens, provavelmente um pacote só não é suficiente. Então ele vai e monta 1, 2, 3, 4, quantos pacotes ele precisar e despacha ele de volta da mesma forma que eu enviei. Então ele passa pelo mesmo caminho ou não necessariamente? Não necessariamente. Entendi. Ele passa no caminho de volta, ele sempre vai passar... como o destino é sempre o seu roteador, ele sempre vai passar por aquele ponto próximo, né, que conecta o seu roteador com o resto da internet, que é o roteador do seu... Da cidade, por exemplo. Da cidade, isso, do seu provedor de internet. Mas não necessariamente ele volta pelo mesmo caminho. Entendi. E aí, nesse caminho todo, a gente tem várias coisas que eu não expliquei aqui, como, por exemplo, o que é um DNS. Porque da mesma forma que você tem o seu endereço de IP, o Google também tem um endereço de IP dele. Na hora que você digita google.com.br, alguém tem que transformar esse texto no endereço de IP. Da mesma forma que sobre segurança. Então, além do meu pacote ele estar fechado, eu não quero que ninguém consiga ver o conteúdo do meu pacote. Na hora que eu estou digitando uma senha, por exemplo. Porno. Ou na hora que eu estou enviando nudes, eu não quero que pessoas aleatórias recebam o meu nude. Mas se então, você manda pelo WhatsApp, eles veem. Se você conseguir interceptar o meu pacote na rede, porque isso é muito facinho de fazer, outro dia eu explico, se vocês quiserem saber, eu explico como é que faz. Você não consegue ver o conteúdo do seu pacote, porque ele está encriptado de uma forma segura. Certo. E tem muitas outras coisas pelo caminho aí, mas basicamente é assim. Agora só um bônus para você saber se você acha que a sua internet está ficando lenta e às vezes você abre um site e ele demora para responder. Fui lá, contratei a internet de 100 mega, a mais rápida que tinha, e abri um site que era para ele abrir rápido e ele não abre. O que pode estar acontecendo é que na hora que a gente está fazendo essa transmissão de pacotes aqui, então, porque um jogo online, um site, um aplicativo de celular, todos eles vão funcionar da mesma forma.
Alguém monta um pacote, envia, você recebe a resposta. Você envia o pacote, você recebe a resposta. Tudo do mesmo jeito. Aqui no meio do caminho, como a gente tem todos esses roteadores no meio do caminho, pode estar acontecendo isso aqui, ó. Você está perdendo o seu pacote. Porque em algum trecho no caminho, Vazou. por qualquer motivo, Vazou. ele perdeu. Ele não sabe Veio onde alguém e ele deu um vai. bicudão no seu pacote. Exato. Então Alguém nem... chutou o cabo em algum lugar. Pode ser. Deu um apagão em algum lugar. Muitos motivos podem causar isso. Então, sabe quando você liga lá no seu provedor e reclama, fala que a sua internet está lenta? Nem sempre a culpa é do provedor. Uma porcentagem bem pequena, Exato. porque... Pode ser uma bicuda. E um jeito mais fácil de você testar isso aí é você abrir um site diferente. Se você abre o site do Google e ele está rápido, abre o Facebook e ele está lento, pode ser que o problema esteja no seu caminho com o Facebook, pode ser que o problema esteja no Facebook, não necessariamente é uma coisa que você consegue resolver, ou que a net consegue resolver, ou que qualquer um dos provedores consegue resolver. Certo. Mas pode ser que seja, entendeu? Pode ser que seja. Frequentemente acontece, mas nem sempre. E é isso, espero que tenha ficado claro, que vocês entendam um pouquinho mais sobre como funciona a internet agora. Se vocês gostarem ou tiverem mais perguntas, faz nos comentários aí, que na parte 2, se tiver uma parte 2, eu respondo as suas perguntas ou conto um pouco mais Terá sobre segurança. uma parte Será? Sem dúvida, porque muitas dúvidas surgirão a partir disso. É isso aí. E esse quadro aqui vai ser um quadro fixo. Sim. Que vamos variar os assuntos, então nos próximos vídeos vamos ter assuntos diferentes. Cada um trago por um de nós. Exato. Um assunto trago. Cada que um de nós trouxe. vai falar sobre alguma coisa que nós acreditamos que nós saibamos pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, exato. Bom, então é isso aí. Muito obrigado a todos. Se você não fez isso ainda, se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos trazer muitos vídeos como esse aqui. E é isso aí. Muito obrigado. E siga a gente nas redes sociais, estão chegando aqui embaixo. E valeu. Tchau.